noite a todos. Boa noite. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite à direção da casa, a todos os nossos amigos aqui presentes e aos nossos amigos espirituais que também se fazem presentes na noite de hoje. Devemos sempre lembrar o quanto é bom essa troca de carinho. As pessoas virem à casa espírita, confraternizarem, né? Esse abraço caloroso que enche os nossos corações de alegria. Devemos lembrar sempre que a vinda à casa espírita proporciona essa troca fluídica. Porque às vezes é muito bom, é cômodo. Nossa casa tem estudos online. E essa comodidade ajuda muito. Às vezes a gente chega do trabalho, está assoberbado, não consegue, não vai dar tempo, e aí a gente consegue, estando em casa, tirar esse tempinho para o estudo. Porém, em casa, às vezes as energias estão estagnadas. Então, esse movimento de procurar a casa espírita, esse movimento de vir ao estudo na casa espírita, é uma coisa imprescindível, faz a roda girar. Através dessa troca de carinho, dessa troca com a espiritualidade, assim podemos, quando retornamos aos nossos lares, levar um pouquinho da espiritualidade conosco. O tema da noite é o passe, direcionamento aos assistidos. Mas antes de começarmos propriamente nesse assunto, nós temos algumas reflexões a serem feitas. A primeira delas é que estamos em uma casa espírita. E aí eu pergunto, o que nos tornou espíritos? Será que foi a vontade de querer se aprofundar? Será que são a não aceitação aos dogmas de diversas religiões? É uma dúvida que precisamos sanar. O porquê disso? Porque como estamos numa casa espírita, e essa casa espírita, ela é afiliada ao 43º seu, que é o Conselho Espírita Unificado, e esse conselho, ele faz parte do CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, por sua vez, filiado à FEB. Então, seguimos a doutrina dos Espíritos, trazidas e publicadas sobre a supervisão de Allan Kardec e trazidas pelos Espíritos. E aí tem um fato interessante que eu vou pedir a vocês a permissão de ler para ser fidedigno. Isso está numa obra no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6. Eu considero uma das mais belas passagens. E quem nos trouxe essa mensagem foi o Espírito de Verdade. Veio como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. Como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que
que sofreis. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Portanto, meus irmãos, devemos sempre procurar o aprimoramento. Devemos sempre estar estudando. E devemos nos amar, independente da crença, independente do que pensamos. Para quem tem alguma dúvida a respeito de quem é o Espírito de verdade, essa mensagem também se encontra no livro dos Médiuns. Vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. E os livros dos Médiuns foi em 1861. Portanto é anterior, né, a essa publicação do Evangelho. E lá está escrito assim, no capítulo 31, item 9, lá no finalzinho, quase no rodapé, tem uma nota de Kardec. E ele diz que essa mensagem, ele cita essa mesma mensagem que eu acabei de ler, e ele cita lá no final que ela foi recebida por um dos melhores médiuns e mais respeitáveis da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ela foi assinada por um espírito, Jesus de Nazaré. Então isso já fica um convite para que venhamos à casa estudar. Nós temos os estudos nessa casa, já que eu faço parte dessa casa, às segundas-feiras, o livro da Gênese. Vocês vão notar que no livro da Gênese, aqui na nossa exposição, muita coisa foi extraída da Gênese. Então, quando a gente pensa, a Gênese, a criação do mundo, quanto material enriquecedor tem no livro da Gênese. Às quartas-feiras nós temos o livro dos Espíritos, juntamente com os Mensageiros, que é uma obra secundária dirigida por André Luiz, e nessa obra também esclarece muitas dúvidas. E às sextas, a Revista Espírita. Tá? Então vamos começar agora, propriamente, no estudo da noite. Passe, direcionamento aos assistidos. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energia psíquica, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Isso está no livro Consolador, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lá na questão 98. Então, vejam bem. Foi? Transfusão de energias psíquicas. Temos o reservatório, quando ele fala da renovação das forças, uma transfusão de sangue, seria limitado, corpo físico. E esse reservatório ilimitado de forças espirituais, ele nada mais está se referindo do que o fluido cósmico universal, que é o que mantém tudo em harmonia no nosso universo.
O passe é uma transmissão fluídica, é uma modalidade de socorro fraterno. Isso aqui é muito importante. Socorro fraterno. As pessoas costumam procurar a casa espírita em busca de um milagre, em busca de uma cura, e pedem pelo passe. Mas como disse a nossa página, a que ponto esse passe vai ser favorável ou não para esse irmão que veio pedir ajuda? Todos devem ser ajudados, mas nem sempre é a melhor solução para esse irmão. Então devemos entender que a sabedoria divina, às vezes, age de formas que nós, na visão, no corpo físico, não a compreendemos ainda. Esse socorro, está dizendo, é socorro. Ele é um remédio, ele é um paliativo, ele é um autoatendimento, é um pronto-socorro. Ele não é uma garantia de que isso vai perpetuar. Porque para isso perpetuar, mais à frente, nós veremos que é primordial a reforma íntima. O grande ponto, o pulo do gato, é essa reforma íntima. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Vamos continuar. Então, o passe é uma transmissão fluídica, é uma modalidade de socorro fraterno, enobrecido pelo cristianismo, revivido e explicado em sua mecânica e em sua vital importância pela doutrina espírita. Vejam bem, existem várias religiões, vários tipos de aplicar o passe. Mas como nós falamos anteriormente, estamos em uma casa espírita que segue a doutrina dos espíritos trazidos por Kardec. A prática da aplicação do passe foi exercida em vários lugares e em diversos tempos, externamente revestida das mais variadas fórmulas e dos mais exóticos ritos, ajustados ao degrau evolutivo de seus praticantes. Aí nós trouxemos como exemplos os africanos, os indígenas, sacerdotes católicos, pastores protestantes, nós espíritas e espiritualistas. O indígena, ele não tem a figura do pajé, que ele traz as plantas maceradas. Ele está aplicando um passe, ele está usando o fluido da natureza, o fluido dos espíritos, para harmonizar aquele irmão que pede socorro. O sacerdote católico, quando ele dá o sangue, o vinho, que é o sangue de Cristo, e a hóstia, ele está dando a unção, ele está aplicando um passe. O pastor protestante, quando levanta a destra e põe a fronte daquele irmão, e que ele unge, ele está aplicando um passe. O espiritualista, e aí nós entramos em vários segmentos, eles estão aplicando o passe. Cada um de acordo com o que acredita, ele faz. Tudo o que é bom, Deus aprova. Nós não viemos essa noite dizer quem está certo, quem está errado. Nós também não viemos essa noite
falar do passe para trabalhadores do passe. Essa não é a nossa pretensão. Porque o passe é um assunto muito vasto, que precisa de muito aprofundamento. Precisa-se de muito estudo. Mais à frente vocês vão ver mais um pouco. Então, não é a nossa pretensão. Nós viemos falar do momento de socorro, do momento da prestação de serviço que a Casa Espírita oferece através da espiritualidade aos necessitados que aqui chegam. O passe é a transmissão dirigida de fluidos. O passe não é só levantar as mãos. O passe, ele precisa da vontade dirigida do trabalhador. Ele precisa que aquele trabalhador que está naquela função tenha se evangelizado. Eu não gosto de dizer estudado, porque estudo, às vezes, nós aprendemos por obrigação. E nenhum trabalho na casa espírita deve ser feito por obrigação. Ele tem que ser feito por amor. E nós só temos e só conseguimos o amor quando somos evangelizados. Por atuar diretamente sobre o perispírito, grifo nosso, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico e, por conseguinte, onde se localiza as raízes profundas de nossos distúrbios somáticos, o passe é uma ferramenta importante para a promoção do equilíbrio perdido ou ainda não conquistado. Sempre que todo e qualquer desajuste se instale ou se revele. Não, vou voltar. Perispírito. Então, quando o passe é aplicado no perispírito, todos nós aqui sabemos, né? Não está, é o que reveste o nosso espírito. E não é palpável, não é corpo físico. Então vamos tirar umas dúvidas. A vestimenta que utilizamos quando chegamos à casa espírita, vai interferir no nosso passe, no passe que vamos receber? Não. Não tem como. Uma coisa é material, a outra coisa é fluídica, é um perispírito. Então, a vestimenta não importa se é uma roupa preta, se é uma roupa branca, se é uma roupa azul. Isso indifere para que o magnetismo humano e o fluido espiritual ultrapasse. Porque se, vamos raciocinar, graças a Deus vocês concordaram, porque vamos raciocinar, se a roupa preta interferisse no passe, uma pessoa negra nunca seria beneficiada. Não é? E ficar descalços para receber o passe. Isso vai dar uma ligação maior com a espiritualidade? Também não. Porque também é uma coisa material. O posicionamento das mãos
Isso daí eu já vi acontecer em muitas casas. Posicionamento das mãos. A mão assim ou a mão assim, em ato de receber. Vocês acham que interfere se a mão estiver assim? Não vai interferir. Porque, vamos raciocinar novamente, uma pessoa que teve um membro amputado e que não tem a mão, Jesus não vai ampará-la? Aí nós vamos além um pouco disso. A irradiação. A irradiação não tem a presença física do trabalhador, do tarefeiro do passe. Né? É feito na casa espírita, que ele vai, uma vontade dirigida, visitar a pessoa onde quer que ela esteja, juntamente com aqueles espíritos que trabalham nesta tarefa, e lá, em espírito, em vontade, ele vai estar como se estivesse aplicando um passe, refazendo essas forças fluídicas dessa pessoa que não pôde vir à casa espírita para ser socorrida. Então, olha quantas barreiras foram atravessadas pela espiritualidade. Então, a roupa, a cor da pele, o sapato, a mão, isso não atrapalha o passe. O que atrapalha o passe é o nosso pensamento. Vou falar essa frase algumas vezes. Não estamos dizendo o que é o certo, a nossa pretensão não é essa, o que é certo e o que é errado. Apontando defeitos. É uma conversa, uma troca de conhecimentos para que possamos pensar. E quando pensarmos, a gente fica com aquilo que nos convém, com aquilo que a gente acha que faz sentido para a gente. O que trazemos é que a doutrina espírita esclarece para todos nós através de sua literatura. Bom, na casa espírita são considerados 3 tipos de passes. O passe magnético, que é onde se utiliza somente o fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. O passe espiritual é completamente o inverso, né? É quando somente é utilizado o fluido espiritual, atuando diretamente e sem intermédio de um encarnado. É o fluido espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. O passe misto é onde os fluidos que os espíritos derramam sobre o médium, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime as qualidades que lhe faltam. Isso vai estar na Gênesis, capítulo 14, item 33. Geralmente é isso que acontece na casa espírita. A maioria das casas espíritas, ela tem um corpo de trabalhadores, né? Outras pessoas utilizam o termo de médium. Você não precisa ser médium para aplicar o passe. Então, mas existe esse grupo de trabalhadores e tem o grupo da espiritualidade, e esse passe é misto. Tem casas, ainda mais depois da pandemia, que esse grupo ficou um pouco mais restrito, não há tantos trabalhadores,
muitos não regressaram às suas casas, e então o passe é feito só pela espiritualidade. O que não devemos fazer, e que não é aconselhável fazer, é reconhecido pela doutrina espírita, porém, não é aconselhável. É o passe simplesmente magnético. O passe magnético é de um encarnado para outro encarnado, sem advento da espiritualidade. Então, isso requer muito estudo do médium, muita qualidade moral do médium, e essas forças do médium, vamos lembrar daquela transfusão de sangue, essas forças do médium, elas vão se exaurindo. Então é uma prática que não deve ser feita. O local apropriado para a aplicação do passe é na casa espírita. Bom, o passe aplicado na casa espírita não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Foi o que eu acabei de falar. Implica na transfusão de energias mistas, magnético e espirituais, oriundas, respectivamente, do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora neste tipo de atividade espírita. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Nós tínhamos aqui na hora do passe uma música onde se cantava, tinha esse trechinho. Quem nos trouxe essa mensagem foi André Luiz, nos domínios da mediunidade, lá no capítulo 17. E aonde tudo isso começou para ser estudado? O passe começou desde que o homem existiu, né? Uma mãe com um filho que chora num momento de desespero. O que ela faz? Ela pega o filho e traz para o seio, para o peito, e ali ela o conforta. Mesmo sem saber, ela está ali aplicando um passe. Um passe que não é um passe espírita, não é um passe direcionado. Talvez ela até tenha essa intuição por algum espírito, mas ela está dando aquele conforto, aquele suporte àquele espírito. Mas aonde isso começou a ser estudado pela ciência? Foi esse senhor aqui, que a literatura diz que ele não era muito bonitinho, né? Ele era baixinho, gordinho, tinha uns hábitos esquisitos, mas foi onde tudo começou. Franz Anton Mesmer. Então, ele era médico alemão, formado na Universidade de Viena, também era teólogo e era filósofo. Ele começou a estudar isso daí. E olha só, ele nasceu em 1734 e desencarnou em 1815, bem antes que Kardec. Não eram contemporâneos. E ele trouxe para a gente fluido magnético universal. Ele quase chegou lá. Ele viu a parte, como era a época do iluminismo, ele viu a parte da ciência e deixou de lado a parte espiritual, porque isso aqui, fluido magnético universal, está bem próximo de fluido cósmico universal.
E existe uma doutrina, como tantas outras doutrinas que nós começamos a falar, ele também deixou uma doutrina, que é o mesmerismo, que é o que aplica somente o passe magnético, sem advento nenhum da espiritualidade. Vamos mudar. Um pouco mais adiante, já em 1939, chegaram as fotografias de Kirlian. Kirlian era um cientista russo, inventor, e que por acaso ele descobriu uma maneira de fotografar o campo energético que existe em volta, no contorno de todos os seres vivos. Somos espíritas. Campo energético é a palavra que vamos utilizar. E dessa fotografia foi assim um pulo, porque deu para entender e demonstrar muitas coisas que até então precisávamos acreditar, ter fé. Não que não devemos ter fé. Fé é primordial. Mas às vezes nós buscamos amparo na ciência. E próprio Kardec falou, né? Entre o que eu digo e a ciência, fiquem com a ciência. E olha o que ele descobriu. Essas são algumas imagens captadas pelas fotografias de Kirlian. Aqui nós vemos as mãos, um dos dedos, de um médium passista em seu estado normal, antes de aplicar o passe magnético. Na fotografia ao lado, é o mesmo médium durante a aplicação do passe magnético. Perceba o jato de luz que sai da ponta dos dedos. É o seu campo de energia ativado. Portanto, todos nós, em estado normal, temos esse magnetismo. Quando estamos na cabine do passe, subentende-se a vontade dirigida, uma prece profunda e o amor que é dirigido ao assistido, acontece essa expansão. Expansão magnética e expansão fluídica. Vamos para a próxima. Olha essa. Está aqui o médium em seu estado normal e depois o médium em trabalho de passe. Olha a energia que está sendo emitida. E como é aplicado o passe na casa espírita? Essa figurinha também era nossa. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito, e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Aqui está a importância do trabalhador estudar. Aqui está a importância do trabalhador se evangelizar. O compromisso
que devemos, todos nós que nos dedicamos ao trabalho na casa espírita, de estudar, de se aprimorar. Nosso amigo Álvaro sempre fala que não devemos perguntar ao espírita se ele gosta de ler. Devemos perguntar qual livro ele está lendo. E é isso. Nós devemos estudar. Lembram lá atrás que o estudo liberta, o esclarecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, aí tem uma partezinha embaixo. As energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor, grifo nosso, e através dos centros de força ou centros vitais perispirituais. Existem algumas nomenclaturas para centro de força. Vamos lembrar que somos espíritas. Então, centros de força e centros vitais alcançam aos plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. Grifo nosso, receptor. Essas energias são processadas no perispírito do receptor. Então, o assistido, quando ele adentra a casa espírita, desde o começo, ele já está sendo atendido, ele já está sendo preparado, a espiritualidade já está trabalhando. Porém, se ele ali sentar e estiver pensando, se ele deixou a cafeteira ligada, ele vai estar refratário. Se ele estiver pensando no feijão que ele vai fazer amanhã, ele não está sendo receptivo. Se ele estiver pensando nos problemas do trabalho, não vai adiantar. Nós precisamos realmente nos entregar de coração, nos entregar de espírito. Nas bem-aventuranças, Jesus nos falou: bem-aventurados os aflitos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando nós realmente nos entregamos, e aí nós temos nas obras secundárias os relatos dos espíritos que estão em zonas umbralinas, e eles só conseguem enxergar a ajuda que está sendo oferecida quando ele realmente se entrega de espírito. Enquanto nós estivermos pensando que o passe espírita na casa é uma prática comum, que eu vou chegar lá, vou tomar o passe e que isso vai mudar a minha vida, que eu vou chegar lá, vou sentar e um irmão vai exercer um trabalho fluídico em mim e está tudo bem, e eu vou sair dali e vou continuar fazendo tudo o que eu faço e que me desequilibra, não vai adiantar. É preciso entendermos o que Jesus nos propõe. É uma via de mão dupla. Não podemos só querer. Nós precisamos fazer por onde merecer. Então, quando acontece isso,
as pessoas às vezes falam assim, então essa casa espírita não é boa, é fraca. Porque eu vou nessa casa e não acontece nada comigo, porque eu fui numa outra casa, e nessa outra casa, essa casa era boa, ela era forte, porque eu me senti bem. Mas é que naquele dia, ele estava receptivo, ao contrário de refratário. Porque naquele dia, em uma determinada casa que ele foi, se utilizavam alguns rituais e que aquilo o impressionou e o fez se tornar receptivo. Porque, como eu falei, nós falamos anteriormente, não estamos dizendo, não queremos dizer o que está certo e o que é errado. Nós queremos falar que se você acha que é necessário ficar com a mão para cima na hora do passe, fique com a mão para cima. Se você acha que tem que estar de roupa branca, fique de roupa branca. O que não pode é você acreditar, você insistir numa coisa que vem sendo trazida já há pelo menos 1,5 século, que não faz diferença. Precisamos caminhar. E o passe acontece, como nós falamos, nos centros de força. E centros de força, ou centros vitais, são estruturas fluídicas do perispírito, vinculadas a determinados plexos do corpo físico, com funções específicas, envolvendo e assimilando os fluidos e o controle sobre o corpo físico, com repercussão no equilíbrio do espírito. Então aqui temos uma imagem do centro de força coronário, como ele é visto de cima, como ele é visto lateral. O coronário está nessa região, ele parece um funil, ele é uma vórtice, ele como se fosse um furacão, ele gira sentido horário. Aí vem a educação e a evangelização do médium. Nem todas as pessoas são iguais. Tem pessoas que têm o centro de força girando anti-horário. Então, o passe na casa espírita, ele é dado dispersivo, cruzado, ou ele é aplicado passe de reposição. Ninguém fica girando o centro de força de um lado para o outro. Não é aconselhável pela doutrina espírita. Aqui, como ele se funde ao corpo físico. Corpo físico, o centro vital, o centro de força, que ele, através dos plexos, essas terminações nervosas, acabam chegando ao nosso corpo físico. Vamos passar. Era bom que a gente tivesse um controle para parar a hora, né? Igual o jogo de basquete, que a bola sai e a gente para um pouquinho. A localização dos centros de força. Nós temos coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genético. Vamos passar. André Luiz assinala a existência desses 7. De natureza eletromagnética, denominadas centros vitais ou centros de força. Governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Essa inteligência é o nosso espírito. Vamos lembrar, Jesus nos falou, vós são deuses e poderão fazer muito mais do que eu. Nós governamos
o nosso corpo. O nosso perispírito comanda o nosso corpo físico. Então, essa cura está dentro de nós mesmos. Essa centralização, esse alinhamento está dentro de nós mesmos. Só temos que aprender a trabalhar isso. Preparação para o passe. É muito comum que as pessoas, quando chegam ao centro espírita, se dirigam a um médium da casa e pede para aplicar o passe com urgência, né? Para fazer uma corrente, né? Porque as pessoas às vezes chegam, não entendem a casa espírita, acham que é uma casa espiritualista, e há essas divergências. Não é aconselhável ser dado o passe a qualquer momento e de qualquer maneira. Deve ser sempre precedido de preparação do passista e do ambiente, bem como do paciente. Tudo depende de sintonia, que precisa ser estabelecida. Sintonia do médium, dele se concentrar, sintonia com um benfeitor, que vai atender, e sintonia da pessoa que está presente. E todas as demais. Por isso que nós pedimos, vamos ficar em silêncio, vamos fazer uma prece, porque nós precisamos deixar o ambiente salutar, o ambiente propício. Não por causa da espiritualidade, mas por causa do próprio assistido. Ele já está em desequilíbrio. Ele já está precisando de ajuda. Então, é um ótimo momento para exercitarmos a caridade com o nosso próximo. Manter o silêncio em respeito àquele que está sendo atendido. No hospital não é assim, a gente não está quietinho, a gente está... É a mesma coisa. Aqui é um hospital de almas. Almas, espíritos encarnados. Né? E tudo isso se consegue através da prece e do interesse de todos. Dar um passe sem essas medidas preparatórias é imprudência e um desrespeito aos espíritos que podem estar empenhados em outros afazeres naquele momento e também de respeito ao assistido. A falsa ideia de que basta estendermos as mãos sobre uma pessoa para socorrê-la é uma pretensão que tem suas raízes nas práticas mágicas. Não é mágica. É transmissão fluídica. É vontade dirigida, é amor ao próximo. O passe não é um ato de magia, mas uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores que nos amparam. Para que o passe tenha real eficácia, se faz necessário algumas diretrizes a serem seguidas. Ambiente salutar. Então nós precisamos de um ambiente limpo. Nós precisamos de um ambiente sadio, onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas estão com o mesmo propósito, para que esteja tudo harmonizado, para que isso possa acontecer da melhor maneira possível. Nós temos a vontade dirigida do médium. O médium, nós cremos que o trabalhador da casa, que está nessa função, ele está comprometido. Mas não cabe a nós, os assistidos, julgar isso. Porque existe a coordenação doutrinária da casa, onde ela vê se o médium trabalhador, se ele está com a frequência na casa, se ele está estudando. Existe o coordenador do passe, que fica dentro da câmara do passe, que está observando a atitude que aquele trabalhador está tendo. Então, mas é necessário que então esse trabalhador realmente esteja se esforçando e querendo ajudar
aos necessitados. A atmosfera receptiva do assistido. Isso é fundamental, né? Foi o que nós falamos. Refratário, né? E receptivo. Isso é fundamental. Pensamento edificante de ambos. Nós também já falamos disso. A gente precisa pensar em Deus. Eu vou pensar então numa pessoa que também está precisando. Este é um momento íntimo seu. É você e a espiritualidade. Você deixa para nas suas preces você pedir ajuda ao irmão que necessita. Mas naquele momento ali é você e a espiritualidade. Só. Compromisso com a reforma íntima. Esse é o segredo de tudo. Se você não tiver esse compromisso, não adianta. É espantar mosca. É enxugar gelo. Porque você vai vir, vai ter todos os seus centros de força alinhados, desobstruídos. Você foi amparado pela espiritualidade, mas você, ao sair daqui, você comete os mesmos deslizes, não vamos falar erros, né? Pecados, deslizes, escorregos, tropeços, que te fizeram desalinhar. Então é uma coisa que não tem fim, é uma coisa que não vai dar resultado. Precisamos ser vigilantes. Jesus, a cada imposição das mãos, também falava: a tua fé te curou. Vá e não erres mais. É não cometer os mesmos deslizes. É preciso lembrar que a água mais limpa e cristalina, quando fica estagnada, se torna impura e nociva. Nós precisamos fazer esse movimento, essa reforma íntima. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar em casa, num ambiente que às vezes não é salutar. Nós precisamos nos movimentar. Porque a água parada, ela se torna nociva. Ela pode estar limpa, mas ela fica nociva, ela apodrece. É preciso esse movimento, essa força de vontade. Vamos mais uma? Bom, vamos elevar agora os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, que foi nosso modelo e guia, e lembremos seus ensinamentos a cada momento de cura e reajuste espiritual aos irmãos em desalinho. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão, perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: é Jesus, o Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou, mandou que lhe trouxessem o cego. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus então falou: vê, a tua fé te curou. Isso está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, versículo do 35 ao 43. Jesus exerceu, na sua caminhada aqui na Terra, um ministério. E dentro desses ministérios, ele falou muita coisa e exemplificou muitas coisas. E um ato de Jesus nos traz muitas reflexões.
o cego gritou a vontade que ele queria, esse movimento de ir em busca, essa demonstração de que eu necessito de Deus, que eu necessito da sua ajuda, de ser humilde em pedir. As pessoas que disseram para ele ficar calado, porque ele é um Zé Ninguém, ele é um cego que pediu esmola. São essas atribuições que nós temos na nossa vida. O amigo que diz que isso não adianta, o trabalho que às vezes nos impede de exercermos uma função, um estudo na casa espírita, são atribulações. Né? E Jesus, que foi co-criador do nosso planeta, do nosso orbe, que nos conhece desde que viemos do primitivo. Vocês acham que Jesus não sabia o que o cego queria? Nós não precisamos abrir a boca, nós não precisamos pensar. Jesus nos conhece por inteiro. Mas a única coisa que Jesus nos pede é que o busquemos. Justamente esse movimento. Eu tenho mais uma aqui para nós encerrarmos. Jesus também nos disse: pedi e vos serei dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que me pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate a porta, será aberta. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Então, meus irmãos, o estudo dessa noite se resume em amor, mas também nos traz que devemos ter o coração aberto, a mente aberta, não termos preconceitos, porque a palavra já diz, pré-conceitos. Somos espíritos seculares. É normal que nós tragamos conosco essas impressões das vidas passadas, onde são necessárias acender uma vela, usar uma roupa branca ou outros artifícios que nada mais são do que alegorias. É importante que compreendamos que para termos esse contato com Jesus, basta ter a vontade dirigida, basta realmente nos entregarmos de coração, de alma, de espírito. Que a paz do Mestre Jesus fique conosco. Muito obrigado.